Galera, bem-vindos ao Colei. Eu sou Ingrid Leandro e no vídeo de hoje vim ler para vocês um livro, esse livro aqui de Marta Rodrigues, que se chama Que Cor é Minha Cor? Eu espero que vocês gostem. Que cor é a minha cor? Você pode me encontrar? A minha pele é da cor da folha de amendoeira no outono. Você pode me encontrar? A jaguatirica é esperta e adora correr, olhos redondos para tudo ver e pintas de jaguar da cor da minha pele. Corra, você pode me pegar? A árvore mais linda da minha rua, madeira da minha cama, cor da minha cor. Onde eu estou? Brilhante, forte, meu pai gosta de café pela manhã, minha mãe gosta com leite marrom escuro, cor da minha cor. Você sabe onde estou? E nessa roda de muitos marrons estou eu, você, papai, mamãe, meu irmão e minha irmã, meu avô e minha avó, toda a gente brasileira, soma de muitas raças, diferentes etnias, misturadas ao longo do tempo. Índios, portugueses, negros, italianos, japoneses, holandeses, esta gente brasileira. E todas essas cores juntas nos deram de presente estas muitas outras cores. Mistura de muitas raças, povo brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais que vão estar no post de informação. Grande beijo. Tchau! Oi gente, meu nome é Natasha, eu sou estagiária do NAEB e eu vim aqui hoje trazer um experimento super maneiro pra fazer e ele é super simples. O nome dele é Peão de Newton. Agora, por que Peão de Newton? Vocês conhecem Newton? Newton foi um físico super importante que inventou esse disco aqui, que a gente chama de disco de Newton. Nesse disco de Newton, ele prova que a luz, a luz branca, ela na verdade é uma junção de todas essas cores aqui, que são as cores do arco-íris. Nesse experimento, ele faz o contrário do que acontece com o arco-íris. Vocês sabem o que acontece com o arco-íris? Então, o arco-íris nada mais é do que a luz branca, que passa por uma gota de água que ficou no ar da chuva, e dentro dessa gota de água, quando a luz passa, ela se fragmenta, então ela se separa em várias coresinhas e por isso a gente consegue visualizar essas cores aqui no arco-íris. Então nesse experimento aqui a gente vai fazer o contrário, porque nós já temos as cores separadas e a gente vai ver que quando a gente gira o peão, a gente consegue enxergar. Vocês estão vendo que eu já coloquei aqui um disco desse aqui dentro. Quando a gente girar o peão, a gente vai conseguir enxergar a cor branca durante esse movimento dessa rotação, que tem que ser muito rápida para a gente poder conseguir enxergar e ver as cores se misturando e virando uma cor branca. Então vamos comigo ver como que isso acontece e já já a gente volta para falar sobre isso. Então vamos lá. Então aqui, como eu já tinha mostrado, eu já coloquei um disco aqui dentro. Esse aqui foi o que eu usei de exemplo. Agora a gente vai girar umas 3 vezes e soltar aqui na mesa. Então vocês podem ver que a gente consegue observar as cores se misturando. Talvez vocês não consigam enxergar tão bem pela câmera, porque a câmera pega uma velocidade diferente do olho humano, mas vocês vão conseguir observar em casa as cores se misturando.
E agora, com ele parado ou com a velocidade diminuída, a gente consegue novamente enxergar as cores separadamente. Então, vocês viram aí que deu para enxergar uma cor branca? Uma cor branca um pouquinho mais escura, mas uma cor branca? Então, e aí eu pergunto para vocês, será que a gente conseguiria obter esse resultado misturando cada corzinha dessa na mesma proporção, né? Pegando um pouquinho de tinta violeta, um pouquinho de aninho, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de laranja e misturando, será que a gente teria a cor branca? Não. Quem respondeu que sim? Por que será que não dá para fazer isso? Porque cor é diferente de pigmento. Aqui, para a gente poder obter esse resultado, a gente precisa que as cores elas estejam separadas. Porque quem vai fazer esse trabalho, na verdade, é a rotação, que ela tem que ser muito grande, porque é a velocidade da luz que transforma as cores. A gente precisa que elas estejam separadas assim. Se eu pegar todas essas coresinhas e misturar num potinho, o máximo que vai acontecer é eu conseguir uma cor escura, uma cor meio preta. E aí, vocês gostaram do experimento? Me conta aí nos comentários. Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, sou estudante de Biologia da UERJ-FFP e hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer uma trilha interpretativa virtual. Essa trilha tem como tema cultura oceânica e os ecossistemas marinhos e costeiros da região de Itaipu e Niterói. Espero que vocês gostem, aprendam bastante e no final a gente discuta um pouquinho sobre isso. A trilha interpretativa virtual se chama Navegando na Cultura Oceânica. É como se estivéssemos navegando em novos conhecimentos. Foi elaborada por mim, Daiane, com realização da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e o Grupo de Estudos Interdisciplinares do Ambiente, o GEA, que é o laboratório da qual eu participo. Você conhece o oceano? Bom, para começar, o oceano ele é gigante, global, né? E além disso, ele é dividido em 5 oceanos, por questões históricas e políticas: o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Além disso, a gente lembra dos oceanos através das praias, né, e dos animais marinhos. Por essa razão, eu escolhi a praia de Itaipu, a região de Itaipu, para ser a sede dessa trilha, que fica na região de Niterói, né, no Rio de Janeiro, e é banhado pelo Oceano Atlântico. Além disso, durante a trilha, a gente vai ter uma guia especial, que é a Maria Farinha, que é um caranguejo que está em muitas praias. Então eu irei ler todos os balãozinhos com informações sobre os pontos interpretativos através da Maria Farinha. Olá, sou a Maria Farinha, um caranguejo que vive em Itaipu e conheço tudo por aqui e serei sua guia na sua trilha. A cultura oceânica é a influência do oceano em nossas vidas e quanto ele é importante para o nosso planeta. E por isso ele é tema dessa trilha. Bom, como que a cultura oceânica se faz presente? Através, né, do planeta Água, que a gente diz, o planeta Terra ele é formado basicamente por água salgada também. E por essa razão a gente chama de planeta Água. Ela fornece grande parte, né, do oxigênio, o oceano fornece grande parte do oxigênio através das algas marinhas. É fonte de novas descobertas, nem 5% do oceano foi totalmente explorado e ainda tem muita coisa para se descobrir e que ajuda, né, tanto para a saúde dos oceanos quanto para a vida terrestre. Ele é grande fonte de vida, né, tanto nas áreas costeiras quanto nas áreas marinhas, né, dentro do mar. Tem uma ligação entre terra e mar, ajuda a regularizar o clima do planeta. E tem uma forte ligação entre cultura e humanidade, ou seja, a humanidade depende, né, dos oceanos para viver. Então, isso tudo constitui a cultura oceânica. Dentro do nosso mapa virtual, a gente tem esses pininhos amarelos que são constituídos por 7 pontos. A gente vai passar por todos eles, cada um é um ecossistema marinho costeiro.
Bom, devido à pandemia do Covid-19, ainda não iremos nos encontrar, mas podemos conhecer a trilha virtualmente. Esse lugar realmente existe e a gente pode fazer essa visita assim que possível. Dentro do ponto de partida, temos a região de Itaipu, olhando suas águas e ecossistemas, as unidades de conservação. O que são unidades de conservação, né? Unidades de conservação são áreas marinhas protegidas pelo governo. Então, a gente tem duas lá na região de Niterói. A gente tem o Parque Estadual da Serra da Tiririca e a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. O Parque Estadual da Serra da Tiririca, ele foi formado por mobilização popular, ou seja, as pessoas criaram esse parque, se juntaram e criaram esse parque. E foi criado em 1991, ficando entre dois municípios, Niterói e Maricá. A Reserva Extrativista Marinha de Itaipu foi implantada em 2013, também por mobilização, né, de pescadores que precisavam usufruir sem que destruíssem essa unidade de conservação. Então, ela pode ser utilizada, mas sem destruir seus recursos, sem destruir a natureza. O oceano, a terra, mergulhando nas suas origens, manguezal. O segundo ponto é o manguezal. O manguezal ele é muito importante porque ele ajuda nas mudanças climáticas através do sequestro de carbono e também é um berçário para muitas espécies costeiras e marinhas. Apesar de não ser um lugar muito bonito, mas ele tem uma relevância importante perante a natureza e os animais dependem dele para sobreviver. Ele tem esse nome porque é formado por várias espécies de mangue, né, da planta mangue. Então, a gente tem o mangue branco, o mangue preto e o mangue vermelho. E essas são as sementinhas, né, chamamos de propágulos. Quando caem no chão, elas fixam no solo e dão origem a uma nova planta. Um dos grandes problemas para o manguezal é que, por ter essa imagem alagada, as pessoas acreditam que sejam sujos, né? Que acabam poluindo ainda mais a região do manguezal, jogando vários resíduos e lixo. Mas é uma área bem diversa. Se você prestar atenção, nos cantinhos você pode visualizar grande diversidade de vida, como os caranguejos que vivem sobre o manguezal. Esse é o chama-maré, ele se camufla, né? E ele é bem pequenininho. Aqui a gente pode ver o alagado, né, que fica entre o manguezal, né, e a praia. E ali você pode olhar as plantinhas se fixando através do propágulo e crescendo. É importante ver que essa vegetação também protege da costa das ressacas. Aqui podemos ver duas espécies de caranguejo, o aratu vermelho e o chama-maré. Eles são importantíssimos para a manutenção desse ecossistema. O chama-maré, ele tem essa patinha porque ele está chamando, a gente diz que ele está chamando a sua espécie para dentro das suas tocas. O oceano e o clima do planeta, laguna. A laguna ela tem uma ligação forte com o mar, né? Ela é um elo entre a água doce e a água salgada, uma ligação de lagoa com o mar. Mas qual a contribuição dele com o clima? Bom, esse monte de água forma um espelho d'água que evapora e ajuda, né, na regulação do clima através do regime de chuvas. Além disso, a laguna atrai muitos animais marinhos, como fragatas, garço, que aproveitam esse espelho d'água para pescar. Esse é o canal de Itaipu, a ligação entre o mar e a lagoa. E também é um lugar de grande beleza cênica, assim como as praias. A Terra só é habitável por causa dos oceanos? Bom, a Restinga diz um pouquinho disso. A Restinga são áreas próximas, né, da praia, arenosas, e que tem grande parte da vegetação que foi adaptada, né, a viver nessas áreas, principalmente por causa da salinidade. Lá em Itaipu, a Restinga ela já foi degradada, ou seja, destruída quase que completamente. Então, assim, são poucos os lugares que dá para visitar. Mas a gente tem uma grande interação entre animais e plantas lá. Essa planta, por exemplo, é nativa, ou seja, ela sempre faz parte desse lugar e não tem em outro lugar, mas basicamente. Então, assim, ela é bem importante. Além disso, a gente tem outras plantinhas
que a gente chama como batata da praia, né? O feijãozinho da praia e o papel higiênico, que é essa branquinha, né? Cada um tem um nome engraçado, mas é muito bonitinho. Bom, a duna grande é um amontoado de areia, né? Carregada pela ação do vento. Nesse caso, aqui ela é coberta por vegetação também, né? E ela foi criada pelo ser humano, ela é artificial. Ela é um sítio arqueológico em Itaipu, onde contém muitos achados de povos antigos que lidavam com o mar, para você ver essa ligação entre o homem e o mar. E daqui a gente pode ver uma alteração, né, humana. Esse canal artificial que liga a laguna à praia, a água do mar, ela foi feita pelo ser humano também. E aqui a gente pode ver que todos os ecossistemas estão interligados. Bom, para se manter, as dunas dependem, né, da vegetação também para fixar e proteger, né, de grandes ressacas do mar. Quanto à Praia Arenosa, eu uso esse mirante para poder imaginar as grandes formas de vida marinha, desde os pequenos animais que vivem nos sedimentos de areia, né? Alguns dos animais que vivem na areia que a gente nem pode imaginar e descobrir, né? A Maria Farinha. E outros pontos que a gente pode explorar para além das profundezas dos oceanos. É bom a gente imaginar. E aqui algumas visitas que a gente recebe em Itaipu, né? E algumas não são visitas, como as tartarugas marinhas, elas já vivem sobre a praia de Itaipu, são importantes para a manutenção do ecossistema, para poder manter a cadeia alimentar. Aqui a gente tem os pinguins, que principalmente nessa época do ano aparecem muito no inverno. E a cobra, que faz parte da área terrestre também, né? Próxima à praia. Principalmente a jiboia, ela fica perto das restingas. Né? Além disso, a gente tem as visitas de alguns mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos. No ano passado, durante a pandemia, teve o tubarão-baleia. E também a visita de tucano em algumas casas em Itaipu. Bom, esse é o último ponto. E aqui a gente pode imaginar que são muitas formas de vida que se apresentam. E eu escolhi esse ecossistema justamente porque o Costão Rochoso quase ninguém conhece. E você imaginar que dentro dessa pedra existem tantos animais marinhos, podemos ver mais pra frente, né? Geralmente os costões rochosos ficam nos cantos, né, das praias. E a gente tem tanto uma diversidade de vida acima da água quanto abaixo. A gente chama essa diversidade de zonação, né? É onde grupos de animais marinhos ficam sobre as rochas. Alguns são caranguejos, baratas da praia, moluscos, cracas e algas, estrelas do mar e serpentes do mar. Embaixo d'água nós temos os ouriços, algumas algas marinhas, pepinos do mar e serpentes do mar, que é o que parece uma estrela do mar. O baiacu, siri, moluscos, peixe falso voador, peixe sargentinho e peixe lagarto. E alguns problemas que a gente enfrenta no costão, né, que é muito lixo é descartado e isso ameaça a vida dos animais. Se você olhar ali, né, as tartarugas marinhas, que são residentes na praia de Itaipu, lidam muito com o plástico, né, e o lixo, além das redes de pesca fantasma, que matam muitos animais. E na hora de pescar, a gente pode relatar essa relação, né, da comunidade pesqueira, que existe em várias praias do Brasil, com o mar, essa relação de dependência. E lembrar também dos peixes que são mais pescados na região de Itaipu, que você pode ver na sua casa também quando você for comer, né? Alguns desses peixes são peixe-porco, robalo branco covina, falso voador, mojarra e peixe-manteiga, vagalume, pampa-olho de cão. E esses são os peixes cartilaginosos, que eles não têm escamas e nem esqueleto formado por ossos.
Além disso, né, a boca fica para baixo do corpo. Além desse que eu apresentei, tem o peixe-espada, o baiacu, o roncador. Cada peixe tem um nome engraçado, né? E também na laguna a gente tem a presença de vários peixes, né? Que também servem de alimento e recursos para o ser humano. Além disso, na areia da praia a gente tem várias aves marinhas que fazem parte também da biodiversidade marinha da praia. Como as garças e as gaivotas. Aqui, essa aglomeração aqui pode, né? Durante a pandemia. Eles também estão sempre perto do Costão Rochoso, que é o nosso último ponto. E também convivência com o ser humano. Vamos ouvir um pouquinho, né? Sobre o som delas. Som das garças. Som das gaivotas. E aqui termina a nossa vídeo. Espero que tenham gostado. Bom, é importante respeitar as unidades de conservação, principalmente a Resex Marinha de Itaipu, e visitar o PESET, que é o Parque Estadual da Serra da Tiririca e a área terrestre uma das mais visitadas aqui do Rio de Janeiro. Essas são as referências, obrigada. E se quiserem aprender mais sobre cultura oceânica, acessem o site do Ciência Viva e também as páginas do GEA. E aí, eu espero que vocês tenham gostado de ter realizado essa trilha, e eu vou pedir para vocês que desenhem o ponto interpretativo que vocês mais gostaram de ver nessa trilha, tá bom? Vocês podem desenhar e utilizar o lápis de cor que veio no kit para vocês, e depois vocês mostrem pra gente da colônia de férias. Beijinhos e até a próxima! Olá galerinha, tudo bem? Eu me chamo Marcele e faço parte do projeto Praia Limpa Minha Praia. E estou aqui hoje para contar uma história interessantíssima para vocês. Essa história vem do livro Praia Limpa Minha Praia, do professor Fábio Araújo, tá bom? Mas antes de começar a história, eu quero apresentar para vocês todos os personagens e onde ela se passa. Bom, os personagens são a Juju, o Guigui, a Minhoquinha, a Joaninha, a Pulguinha, a Dona Maria Farinha, o Seu Marisco e o Tatuí. E essa história toda se passa nesse lugar aqui. Sim, uma praia toda suja. E esses personagens estão em volta desse lixo de toda essa praia suja. Mas você está interessado em descobrir mais sobre essa história? Então vem comigo que eu vou contar. Então, como eu havia dito, aquela praia suja nem sempre um dia foi daquele jeito. Ela estava assim por conta da poluição que os seres humanos causaram. Aqueles animaizinhos nem sempre viveram no meio de toda essa poluição e sujeira. Eles estão tendo que passar por esse problema para sobreviver. E é assim que começa a nossa história. Chega, eu não aguento mais, diz o indignado Tatuí, em meio a copos plásticos, palitos de picolé, sacos de biscoito, tampinhas de garrafa, entre outros lixos. Dito isso, retira um saco plástico da entrada de sua casa e começa a arrumar as malas. Perto dali, com certa dificuldade para sair da toca por causa de uma lata de refrigerante, Dona Maria Farinha, indignada, fala: "Pois é, Tatuí, a coisa está feia. O senhor ainda tem sua casa limpa pela água do mar quando a maré sobe. Mas olha só a minha situação, moro aqui mais pra cima", diz a pobre senhora cercada por todos os lados. "Como vou fazer para retirar tudo isso daqui? Não dá para entender como as pessoas preferem conviver com todo esse lixo. Deveriam recolher e jogar na lixeira."
Dona Joaninha, driblando uma tampinha aqui e um palito de picolé ali, chega rapidamente para participar da conversa. Vocês não sabem de nada. Outro dia, a gaivota me contou uma história horrível. Disse que várias tartarugas que passavam por aqui se sentiram mal depois de comer saco plástico, achando que era água viva. Acho que elas nem voltam mais. Essa sujeirada está espantando todos os moradores e visitantes da praia. Até os peixes desapareceram. Perceberam que quase não vemos mais pescadores por aqui? Pior ainda, Dona Joaninha. Pior ainda, disse Maria Farinha, falando em tom mais baixo. Os verdadeiros moradores estão indo embora e os novos que chegam são muito estranhos. Tô sabendo, responde Dona Joaninha, quase sussurrando para não ser ouvida. São os ratos, os pombos e as moscas, né? Dizem por aí que eles podem transmitir doenças. É verdade, já ouvi falar, retruca Dona Maria Farinha. Ah, e esse cheiro de xixi, de cocô, de cachorro? Então, ninguém vai querer comprar meu buraco com esses cheiros horríveis por perto. Protesta o mais de que indignado Tatuí, já de malas prontas. Praia também não é lugar de cachorro, não é lugar para cachorro. As pessoas não deveriam trazer seus cãezinhos para a areia. E a prefeitura podia fazer a sua parte também, retirar e cuidar dos cachorros que não têm dono. Estamos no mato sem cachorro, ou melhor, numa praia com cachorro, fala a Dona Pulguinha da praia, tentando fazer graça para melhorar o clima da conversa. A solução é a educação, fala a Minhoquinha. Alguns humanos esqueceram que também pertencem à natureza e que precisam cuidar dela para aproveitar o que ela nos oferece. E continua. Não podemos impedir que eles venham à praia, mas podemos mudar o comportamento deles pela educação. E como faremos isso? Perguntam todos em uma só voz. Enquanto a turma pensava em uma maneira de educar os humanos, Tatuí, ainda decidido a ir embora, observa o mar à espera de um momento de calmaria para seguir para outra praia. Quando avista, brincando ali pertinho, Juju e Guigui. Já sei! Exclama ele em voz alta, dando susto em todo mundo. As crianças! Uma vez ouvi que elas são ótimas para ensinar os adultos as coisas boas que aprendem. Assim que o Tatuí acabou de falar, todos correram ao encontro das duas crianças que, quando viram a cara de preocupação daquela turminha, imediatamente pararam de construir o castelo de areia para ouvi-los. Crianças, precisamos da ajuda de vocês, diz um agora esperançoso Tatuí. E como podemos ajudá-los? Pergunta Juju, um pouco assustada com toda aquela confusão. Ouvindo atentamente todas as reclamações, Guigui lembrou de um colega da escola que pegou uma doença na pele por frequentar uma praia suja. Pois é, Guigui, disse o marisco. Além de emporcalhar nossa casa, esse lixo prejudica a nossa saúde e a dos humanos também. Quando todo mundo acabou de falar, Juju pediu a palavra. Vocês estão cobertos de razão. O lixo tem que diminuir. Na verdade, antes de o lixo ser lixo, ele foi útil para o ser humano de alguma maneira. Acho que o problema é que compramos muitas coisas que só servem por pouco tempo, entende? Logo, essas coisas, esses objetos, viram lixo. Verdade, Juju, fala Guigui. Olha só quantas embalagens de picolé e de biscoito, além de copos descartáveis que tem por aqui. O problema não será resolvido simplesmente jogando lixo na lixeira. As pessoas deveriam saber que quando consomem com exagero, produzem muito lixo. Será que precisamos comprar tanta coisa assim? Por essas e outras é que nossa praia acaba ficando suja.
E continua: as pessoas deveriam olhar a praia como parte da nossa própria casa. Afinal, aqui elas brincam, praticam esportes e encontram com os amigos. E quem quer sua própria casa suja? Como bem falou a Minhoquinha, é um problema de educação. Fiquem tranquilos. Hoje mesmo vamos falar com os nossos pais, amigos e professores. Juntos vamos conseguir mudar essa situação. Vocês verão que logo tudo estará diferente, exclama Guigui. Mais tranquilos, os moradores da praia voltaram para suas casas, certos de que logo reviveriam os dias de praia limpa que seus pais tanto falavam. Dito e feito. Daquele dia em diante, as crianças e seus amigos não economizavam esforços para fazer com que todos entendessem o valor das pequenas atitudes, como diminuir o consumo para gerar menos lixo, reutilizar algumas coisas, recolher o lixo produzido e jogá-lo na lixeira corretamente antes de ir embora da praia. Atitudes como essas não são só compromissos ecológicos e de saúde pública, mas também de cidadania. E muito felizes com o resultado positivo da campanha, pois até o Tatuí tinha desistido de ir embora, as crianças repetiam um novo lema da turma: Praia limpa é a minha praia. E aí, gostaram da história? Interessante, né? Então, agora é só a gente fazer a nossa parte. Recolher o lixo quando formos sair da praia. Não deixar lixo orgânico, sabe? O resto de comida, mesmo sabendo que são orgânicos, na areia da praia, porque eles podem atrair animais invasores. Não despejar óleo pelo ralo de nossas casas, porque isso pode parar até na praia, causando doença às pessoas e morte aos animais. Se vocês entenderam, então é isso. Essa foi a história e o projeto Praia Limpa Minha Praia se despede por aqui. Ei galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai participar de uma oficina. Eu me chamo Agatha, faço parte do projeto Praia Limpa é a Minha Praia e hoje eu vou ensinar vocês a criar 3 objetos com produtos recicláveis. Vamos lá, ó. Um peão, um biloquê e um porta-celular.